Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje eu estou gravando num cenário um pouco diferente. Quem me acompanha há algum tempo vai notar. E na verdade essa mudança de cenários está completamente assim relacionada ao tema do vídeo de hoje, né? E eu já vou explicar o porquê, né? Mas adianto que eu me mudei, né? Antes eu gravava aqueles vídeos da casa onde eu morava, eu tinha o meu escritório de trabalho ali. E agora eu não moro mais lá. E por conta disso, os novos vídeos vão ficar com cenários diferentes, né? Porque na realidade eu já adiantando então, né? A partir do ano que vem, de 2025, né? Para quem está assistindo o vídeo aqui no momento em que ele foi gravado, eu estou gravando em dezembro de 2024. E a partir do ano que vem, eu não terei uma casa fixa por algum tempo, né? Eu vou testar um pouco esse formato que todo mundo tá fazendo agora de ser nômade digital. Então eu estarei viajando aí por alguns lugares e trabalhando remotamente, né? Porque eu trabalho com escrita e eu posso trabalhar de qualquer lugar, desde que eu esteja com o meu notebook, né? Com o meu computador. E essa é uma mudança que eu fiz na minha vida, que eu, na verdade, não foi fácil, né, tomar essa decisão. Eu morava na mesma casa, já tinha 12 anos, que era onde eu trabalhava, né? Foi lá que eu fiquei durante todo o meu tratamento, inclusive, né? Foi o meu, digamos ali, era o meu alicerce, né? O meu lugarzinho de conforto, de segurança. E, enfim, tomar essa decisão, né, de deixar esse apartamento para viver uma vida diferente está completamente relacionada com o tema que eu resolvi trazer hoje aqui para o canal, que é a lição mais importante que eu aprendi com o câncer, né? A lição que o câncer me ensinou, que mais impactou na minha vida, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei o canal aqui para compartilhar as minhas experiências e reflexões após ser diagnosticada com câncer de mama em 2018, quando eu tinha 32 anos. Então, os conteúdos aqui são frutos das ideias, dos aprendizados, das reflexões que eu venho tendo desde então. Né? Se você gosta do canal, eu peço para você dar um like, para você se inscrever, ajudar o canal, que é um projeto que eu faço com bastante carinho. E espero poder chegar a cada vez mais pessoas, né, poder fazer essa troca com cada vez mais pacientes, né, pessoas que estão passando pela mesma situação, porque para mim me ajudou muito também, sempre me ajuda, né, quando eu estou passando por alguma fase difícil da vida, independentemente se relacionada à doença ou não, né, saber de outras pessoas que tenham passado pelo mesmo, né. Então, fico muito feliz se você puder ajudar curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, seguindo o canal, tá bom? E bom, gente, a lição que eu mais aprendi, assim, a mais importante que eu aprendi com o câncer e que eu sempre que assim a doença sempre me reforça, né? Toda vez que eu vou no hospital fazer um check-up, fazer um exame de rotina, né? Agora eu já estou bem, né? Graças a Deus já tem alguns anos que eu estou em remissão. Aliás, o próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente vai ser sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam a respeito do meu atual estado de saúde, né? Porque eu já gravei um vídeo há alguns anos falando sobre a metástase óssea que eu havia sido diagnosticada, né? E aí já faz bastante tempo que eu já estou em remissão, mas eu vou esperar. Eu tenho uma consulta na semana que vem. E aí vou pegar o resultado dos últimos exames que eu fiz e aí com isso eu vou gravar um próximo vídeo. Ó, passou uma moto, não sei se deu para ouvir, porque eu estou gravando inclusive com esse microfonezinho, porque já que eu não tenho mais o meu escritório, né, eu estou fazendo aqui num jardim, né, na garagem de uma casa, então eu espero que esteja bom o áudio para vocês. Bom, gente, mas então vamos lá. O que foi que o câncer me ensinou de mais valioso, gente? Que isso assim não tem nada na vida que tenha me ensinado com tanto impacto. É que um dia a gente vai morrer. Um dia eu vou morrer. Essa vida vai acabar. E o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, essa lição, eu estava recentemente lendo um livro, né, do escritor Michael Singer. Ele é um escritor norte-americano, né, ele é um especialista em autoconhecimento, né, ele tem bastante livros voltados para essa área das pessoas que estão procurando desenvolvimento, autodesenvolvimento humano, contato com a sua espiritualidade, né. E um último capítulo do livro, então o livro se chama Alma Indomável, né, e ele explica, né, neste livro como que a gente pode ser uma pessoa livre, né, quando a gente consegue entender, né, que a nossa realidade que nós não somos exatamente aquilo que a gente pensa que a gente é, quando a gente não se conecta exatamente apenas, né, com os nossos pensamentos e sentimentos físicos e a gente se conecta com algo maior dentro de nós, né, com alguma força divina que há dentro de nós, que muitas pessoas vão chamar de Deus, enfim, ou de essência, ou de conexão com o universo, né? E aí diversas religiões e estilos de crenças diferentes vão trazer nomes, né, para isso que nos torna, né, mais do que simplesmente esse ser humano, né?
E no último capítulo, ele traz essa reflexão que nada mais forte do que a morte para nos fazer lembrar, né, o quanto que a nossa vida é importante, né? É a questão dos contrastes, né, gente? A gente só consegue identificar a luz porque existe a sombra. A gente só consegue sentir frio porque existe, saber o que é o frio porque existe o calor, né? E assim, para tudo, né? Os opostos eles fazem com que a gente consiga valorizar, né, o outro lado. E o mesmo serve para a nossa vida. Quando a gente se depara, né, e a gente, todo mundo sabe que vai morrer, nós todos estamos morrendo todos os dias, mas a gente não quer olhar para isso. A gente quer ignorar esse assunto, sobretudo a nossa sociedade ocidental, né? No Oriente, as pessoas refletem um pouco mais sobre isso, né? As práticas religiosas, como o budismo, o hinduísmo, entre tantas outras, né, que existem, que são mais comuns no Oriente, né, que são originadas no Oriente, elas abordam a morte com uma naturalidade um pouco maior do que aqui no Ocidente, né? Eu até também trouxe para, então assim, naquele livro, né, retomando um pouco o assunto, né, do Michael Singer, ele fala sobre isso, né, que apenas quando a gente se depara com a morte ou que a gente percebe essa iminência, né, ou quando a gente começa a refletir sobre isso, é que a gente passa a valorizar melhor a vida. E para mim, gente, comigo foi exatamente isso que aconteceu. Né? Quando eu fui diagnosticada com o câncer, vou dizer assim para vocês, na primeira vez, né, quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama, e eu passei por todos os procedimentos, né, fiz a quimioterapia, fiz a rádio, fiz a cirurgia, né, eu acreditava que fazer todos aqueles procedimentos no hospital iriam me curar, e eu confesso para vocês que logo naquele momento, essa reflexão não foi tão profunda quando eu tive, no momento, 2 anos depois, quando eu fui diagnosticada com uma metástase óssea, né? E aí sim, naquele momento, meu mundo desabou. Por quê? Porque para mim era óbvio que eu estava curada, eu tinha certeza que eu nunca mais ia passar por aquela situação, né? Eu tinha feito todo o tratamento, tinha sido difícil, inclusive, né? Eu estava fazendo a hormonoterapia na época, com o tamoxifeno, então eu acreditava que eu já estava curada. E eu tenho, né, tinha ainda um estilo de vida bastante saudável, depois eu me tornei ainda mais saudável, né? Então eu pensava assim, nossa, como que, quando eu fui diagnosticada, quando eu fui no hospital, né, depois de ter feito alguns exames, né, de sangue e os meus marcadores tumorais, eles começaram a subir, aí a médica, ela pediu um restadiamento em todo o meu corpo, e aí os exames trouxeram, né, que eu tinha essa metástase nos ossos, que ela estava ainda começando, ela não estava muito profunda, mas enfim, foi diagnosticado. Quando eu digo que estava começando é porque eu não tinha dores, eu não tinha qualquer sintoma, né? Apesar dos exames, né? Tanto as tomografias, quanto aquela cintilografia óssea, quanto o PET scan, né? Eles terem mostrado né, as lesões nos ossos que antes não existiam e aí depois elas haviam aparecido depois de um tempo, né? Então, para mim foi realmente assim muito chocante, né? Quando a médica me deu aquele diagnóstico e eu falei, eu vivi um luto naquele momento, né? Porque eu percebi que a minha vida poderia acabar, né? E mais cedo do que eu imaginava. Então foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, somente depois daquilo é que eu comecei, parece que assim, houve um estalar, né? Passando aqui uma moto, houve assim uma percepção muito forte, né, de que eu tinha, gente, que agora mais do que nunca olhar para tudo aquilo que eu queria viver na minha vida, né, o que realmente importava para mim e o que até então eu ficava postergando para o futuro, achando que depois eu ia viver, que depois ia acontecer, né? E outra coisa, gente, então isso já foi assim muito forte, né? E outra coisa que também que eu passei a refletir e foi assim essencial para mim é encarar que sim, pode ser que eu morra. Vamos supor, né, que eu comece o tratamento, que eu não tenha sucesso, enfim, todo mundo vai morrer um dia. A gente não pode ignorar essa verdade, né? E isso que eu ia trazer aqui também neste livro, né? Deste livro aqui, o livro tibetano do Viver e do Morrer, é que, né, o Sogyal Rinpoche, né, o monge tibetano, ele fala, né, como que no budismo tibetano, no caso, as pessoas elas são mais preparadas o tempo todo para que um dia, para o dia da chegada da morte, né? Um dia também eu auxiliei uma psicóloga
que foi minha terapeuta por muito tempo, e ela estava escrevendo um livro sobre velhice, sobre o envelhecimento. E ela falava que uma das coisas mais importantes na sociedade que a gente deixou de lado é valorizar não só a velhice, né? Porque quando a gente envelhece, a gente adquire muita sabedoria, muitos aprendizados, né? E a gente, hoje, na sociedade atual, esse assunto simplesmente é ignorado, como também poder aceitar que sim, né, a morte ela vai chegar, ela chega para todo mundo, e a gente vive como se isso não aconteceria, não acontecesse, assim, não fosse acontecer nunca com a gente, né? E aí, e diante disso, o que a gente tem para fazer, né? Então são duas coisas que eu considero essenciais, né, que foram as lições mais ricas que eu aprendi, que eu tento praticar diariamente na minha vida. Se a morte ela vai acontecer para todo mundo, né, e o câncer me fez eu perceber que ela poderia acontecer para mim mais cedo do que eu imaginava, porque quando a gente é jovem, né, a gente acredita que vai demorar, então a gente não pensa muito nisso, né. Então, de repente, eu estava ali, na época, com 35 anos, e recebendo essa notícia. O que era mais importante para mim, o que eu queria viver, o que eu considerava, né, importante. E foi, assim, graças a essa, né, enfim, essa reflexão que eu tive, que eu comecei a fazer mudanças mais fortes, né, no meu dia a dia, né, procurar cada vez mais viver intensamente tudo aquilo que eu queria viver. E às vezes são mudanças que são difíceis de fazer, que a gente acha que a gente não vai conseguir, né. Então, para algumas pessoas pode ser deixar um emprego, né, que era um emprego assim que a pessoa queria, que ela não sabe como que ela vai ter uma outra fonte de renda, ou achar uma forma de trocar de emprego, ou sair de um relacionamento, ou mudar de casa, mudar de país, ou fazer algumas mudanças que às vezes a gente tem que sair daquela zona de conforto, mas que a gente sabe que vão levar a gente para o lugar que a gente quer, né? Ou até mesmo pequenas mudanças na nossa vida, do nosso dia a dia, que às vezes a gente não faz, né? Fazer uma coisa que eu já falei várias vezes isso aqui no vídeo, eu repito bastante nos vídeos aqui, né? Mas eu repito muito esse assunto, né? Porque realmente a gente vai vivendo como se a gente tivesse uma vida eterna, né? E às vezes fazer algumas mudanças exige que a gente saia da nossa zona de conforto. E é por isso que eu falo para vocês que eu estar gravando esse vídeo aqui, ele está completamente relacionado, né? Com esse assunto, né? Gravando aqui num cenário completamente diferente. Agora eu já vi também que está escurecendo, né? Então a qualidade. Agora eu vou ter que aprender como é que eu faço para gravar vídeos, né? Fora do meu ambiente natural, ali onde eu trabalhava, que tinha luz, né? Enfim. Mas a verdade é que eu, então, decidi, né? Neste ano, agora de 2024. Eu fiz uma peregrinação de Santiago de Compostela. Eu gosto muito de fazer peregrinações. Eu também já tinha feito duas vezes a peregrinação de São Francisco de Assis na Itália, e eu fiz a peregrinação de Santiago de Compostela na Espanha. Neste ano. E quando eu voltei, gente, eu parei lá naquele meu apartamento que eu vivia lá em São Paulo, fazia 12 anos, e eu percebi, nossa, eu acho que eu preciso me mudar, eu preciso conhecer novos lugares, eu preciso estar em contato com novas pessoas, que é algo que me incomodava, era alguma coisa dentro de mim que sempre dizia, né, que eu precisava ter novas experiências, mas era muito difícil para mim, né, porque eu tinha um conforto ali, toda uma casa estabelecida, uma segurança que eu tinha naquele ambiente, aí eu resolvi sair, né, desse apartamento, e a partir do ano que vem, né, agora eu estou gravando no finalzinho de 2024, né, a partir de 2025 a ideia é eu conhecer lugares diferentes, né. Não vai ser tão fácil porque eu trabalho, eu tenho que ficar, né, conciliando o trabalho com os passeios, mas não é apenas passear. É conhecer novas pessoas, viver novas experiências, me conectar com o que é mais importante para mim, procurar lugares que me agradam, enfim, né? Eu gosto muito também do mar, da natureza, então eu vou procurar estar em contato com esses lugares, procurar lugares assim para estar. E quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou compartilhar no meu Instagram, né, os lugares onde provavelmente eu vou compartilhar mais até, né, os lugares onde eu estarei visitando a partir do ano que vem, e isso é uma mudança que eu fiz muito fincada, muito encorajada, né, pelo histórico da doença, porque eu falei, não, gente, eu sei que essa vida não é para sempre, então eu vou tentar aproveitá-la agora o máximo que eu puder. E não é apenas aproveitar, né? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, não é apenas aproveitar só porque eu quero curtir muito, quero desfrutar. Claro que eu quero também, mas uma coisa que eu percebi é que quando a gente está conectado, quando a gente está em lugares que a gente gosta, fazendo aquilo que nos faz bem, a gente consegue ser melhores pessoas também para os outros. A gente consegue dar o melhor de nós para os outros, né?
Então, a minha ideia é conseguir trocar e oferecer para as pessoas a minha melhor versão também, contribuir para essas trocas, até mesmo aqui nos vídeos do canal. Inclusive, se você estiver assistindo até aqui e quiser saber alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pedir para eu gravar algum vídeo sobre algum tema, eu fico feliz, né, de receber essas sugestões, para eu saber como é que eu posso ajudar cada vez mais as pessoas também, trazendo alguma história de repente, ou compartilhando alguma ideia, algum assunto. Tá bom, gente? Então é mais ou menos sobre isso, né, que eu queria falar. Aqui nesse livro, né, tem até um trecho que ele fala, né, que pessoas, né, que passaram por o quanto que confrontar a morte, né, ele fala sobre pessoas que, por exemplo, passaram por aquelas situações de quase morte, né, quando a pessoa ela quase sofre um acidente muito grande, que ela perde a consciência, ela quase morre, mas depois ela às vezes tem uma experiência transcendental, ali, mística, não sei, né, uma experiência de que ela se vê que ela estava morrendo, mas depois ela volta e percebe que ela ficou viva, né? Ou pessoas que confrontaram isso, assim, o câncer faz isso com a gente também, né? É um diagnóstico muito forte, às vezes a gente fica gravemente ali no tratamento, mas a gente consegue superar, a gente é curado, né? E aí a gente percebe, caramba, então vou mudar completamente de rota, porque muita coisa para de fazer sentido, né? E o lado bom é que a maioria das vezes, né, pelo menos é o que ele fala aqui no livro também, é que as pessoas acabam valorizando menos assim, é claro que os bens materiais são importantes, é claro que a gente precisa né, de tudo isso para viver, mas a vida, né, gente, não é apenas sobre isso, não é, o mais importante não é isso, né, são as trocas, são as relações, é o afeto, é a gente conseguir manifestar o amor para todo mundo que a gente, para as pessoas ao nosso redor, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, e não só para eles, mas para todas as pessoas, né, que acho que no fundo, quando a gente for parar para questionar, se a gente para questionar realmente o que importa, é isso, porque é o que todos queremos, isso é algo em comum que todos nós buscamos. E a gente só quer ficar vivo, a gente só valoriza tanto a vida para poder viver mais essas experiências, né, de troca e de carinho, afeto com as outras pessoas. Bom, gente, então o vídeo é sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, reforça aí para curtir, dar um like, compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo num cenário que eu ainda não sei qual será, talvez ainda aqui, mas eu vou tentar achar um lugar de repente que tenha uma iluminação melhor, eu também vou testar o fone, vai me dando um retorno aí também sobre isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.